Olá, graça e paz a todos os queridos e amados. Hoje, salmodiando na palavra do Senhor, leremos o Salmo 62, que diz assim: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, nem as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. O título do Salmo 62 é Exortação à Confiança. Aqui o salmista Davi, dentro das suas angústias, dentro das suas tristezas e abatimento, ele diz uma coisa que nós devemos aprender, e aprender mesmo, que a sua alma, ela espera silenciosa. Quantos momentos nós não temos nas nossas vidas em que talvez a angústia chegue de tal forma que algumas pessoas reagem se desesperando, gritando e tomando atitudes que não deveriam de desespero. Mas aqui Davi vai dizer que em muitas dessas situações a sua alma silenciosamente, calmamente espera pelo Senhor, espera pelo livramento do Senhor. Por isso que esse título do Salmo é Exortação à Confiança. Se de fato nós confiamos no Senhor, nestes momentos a nossa alma também deve estar pacífica, tranquila, silenciosa, aguardando pela ação do Senhor em nossas vidas, porque Ele continua dizendo, sabe por que eu tenho toda essa confiança? Porque Deus é a rocha inabalável, a minha salvação, meu alto refúgio, ou seja, é em Deus que nós temos toda a segurança. E é por Deus que somos livres de todas essas situações. Davi ele vai dizer também que as dificuldades e o que Deus faz na sua vida são dificuldades quando ele vai dizer, não serei muito abalado, ou seja, em muitas situações nos abalam ou trazem tristeza, porque nós não estamos isentos, nós como cristãos, nós como servos do Senhor, não estamos isentos de todas essas dificuldades. Mas o que Davi vai dizer assim, eu posso até ter dificuldades, mas eu não ficarei prostrado, eu não ficarei derrubado, o Senhor me sustentará, como Ele mesmo vai dizer, sendo Deus a sua rocha, o seu refúgio, o seu guardador. E Davi vai dizer ainda que aqueles que infelizmente se levantavam contra ele, eram aqueles que estavam ali a seu lado, ele como rei, obviamente, muitas vezes bajulando o rei, muitas vezes elogiando o próprio rei, mas que no seu coração, na sua vontade era derrubar o rei. Mas Davi vai dizer que muitos desses, ele estando ali naquela situação de dificuldade, de angústia no coração, como ele diz, como uma parede que estava pendida, prestes a cair, vem aqueles que ainda empurram e derrubam. Até quando acometerei vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou como um muro prestes a derrubar, a cair. É desta forma que muitos acabam agindo dentro da desgraça dos outros, eles ainda dão, como dizem, um empurrãozinho para terminar de
derrubar os outros, só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Davi enfrentava todas essas lutas, Davi enfrentava todos esses inimigos, Davi enfrentava todas essas pessoas falsas, inclusive, que por interesse se aproximavam do rei, por interesse falavam bem do rei, mas na mínima oportunidade que eles pudessem ter, eles derrubariam o rei. Se Davi estivesse numa situação de necessidade, de problema, de dificuldade, ao invés deles que estavam ali ao redor contribuir para que o rei tivesse a solução, saísse daquele problema, eles estavam prontos para empurrar o rei cada vez mais para o buraco, para a derrota, para a derribada. Então o salmista ele simplesmente clama ao Senhor e diz: olha, quem tem todo o poder, quem é soberano, quem pode todas as coisas é o Senhor. Ele diz: uma vez eu ouvi do Senhor, mas 2 vezes já ouvi isso, que todo o poder pertence a Deus. Se todo o poder pertence a Deus, ninguém pode derrubá-lo. Se todo o poder pertence a Deus, todos aqueles que o servem estão garantidos, protegidos e sustentados. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. É assim que o Senhor, na sua soberania, no seu trato, no seu poder, protege cada um dos seus. Aqueles que são seus servos, ele sustentará até o fim. Aqueles que não o são, certamente, serão condenados e derrubados. Aqueles que se levantam contra nós, demonstrando boas intenções, mas seu coração cheio de ira, de raiva e de maldade, Deus também nos livrará de cada um deles. Que cada uma das situações da sua vida, de dificuldade, de problema, sejam firmadas cada vez mais nesse Deus, que é o nosso refúgio, fortaleza, nossa rocha, bem presente nas tribulações. Confie desta forma, meu querido, e descanse, que a sua alma espere tranquila, silenciosa, pelo livramento do Senhor. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém.